Hoje o tema do Conexões é o Código Florestal Estadual. Para falar sobre ele estão aqui no estúdio a professora Cibele Barreira, que é do curso de Engenharia Florestal da UFG, e também Carolina Campos, que é titular do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Continuando a nossa discussão e retomando um pouco a primeira pergunta, professora, você disse que tem pontos positivos e negativos, de uma forma que o nosso telespectador possa entender quais seriam os pontos positivos e quais seriam os pontos negativos, se de forma bem direta. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro é necessária a leitura do texto, né? Inclusive, a mídia, nessas semanas de discussões, disse informações que não são verdadeiras. E isso se reflete, para mim, claramente na falta de leitura do documento. Então, o primeiro ponto que foi tão propagado como negativo era que a partir de agora a APP é de 5 metros, né? Isso não é completamente verdadeiro. Isso é verdadeiro para propriedades rurais com áreas consolidadas antes de 22 de julho de 2008 para recomposição da APP e em propriedades rurais com até um módulo fiscal. E aí, quando você pega esse panorama e se pergunta quantas propriedades tem essa cara no estado de Goiás? Eles têm essa informação? FAEG tem essa informação, Secretaria Estadual de Meio Ambiente tem essa informação, todos aqueles que falam na mídia que são ruralistas têm essa informação? Talvez a UFG tenha essa informação. E aí a gente vem colaborar nesse sentido. Então, eles não sabem, mas talvez a gente saiba. E eu vou chutar aqui que a gente tem uma porcentagem muito pequena de propriedades com essa característica. Sendo assim, essa é uma das balinhas que a gente tem lá no código, mas o que a gente precisa é brigar pelo baleiro, né? Essa foi a analogia que eu fiz. Isso é balinha. Essa propriedade não é o que a gente quer. O que a gente quer é o grande desmatador antes de 22 de julho de 2008 e que agora não tem mais que recuperar 30 metros de APP. Ele teria que recuperar 100 metros, mas ele não vai fazer isso. Então, o que a gente quer é o baleiro, e não essas balinhas pequenas que a mídia talvez tenha colocado, e eles mesmos propagam essa informação errônea, por falta de leitura do documento, de que a APP agora é de 5 metros. Então, começa por aí, e a gente nivelando nesse sentido, a gente tem o primeiro ponto negativo, não ter contemplado fitofisionomias de cerrado. O que seriam essas fitofisionomias? Olha, a gente tem duas que são claras, a gente tem as veredas e a gente tem o cerradão. Então, a gente está falando aqui, primeiro, né, separando em fitofisionomias florestais, formações florestais e formações savânicas. A gente tem uma enormidade de características que devem ser contempladas. Ora, recuperar vereda é muito diferente de recuperar cerradão. É muito diferente de recuperar cerrado, campo cerrado, em que eu tenho herbácea, eu não tenho arbórea, né? Não tenho árvore. Portanto, como é que eu vou recuperar? Eu vou ter que colocar ali o quê? Que tipo de plantas eu vou colocar ali? Tirando aí as complicações que são, será que os viveiros de mudas, tem mudas para a gente recuperar toda essa enormidade de fitofisionomias de cerrado? Então, a gente tem um complicador que simplesmente quem aprovou este código, aprovou sem ter a menor noção do que estava fazendo. Então, não leu o documento. Aí a gente tem o segundo ponto, que são os topos de morro, que são considerados APP, e que a gente tem a especificidade de Goiás, ou seja, só acima de determinado limite é considerado APP, mas as áreas em Goiás são menores do que esse limite. Portanto, não é específico para Goiás. Não é um Código Florestal Estadual, é a réplica do Código Florestal Nacional que não se encaixa aqui. Depois, o que a gente tem de bom? A gente tem mais um ponto negativo, que é contemplado, e isso me preocupa enormemente, como engenheira florestal, que na reserva legal eu posso colocar 50% de espécies exóticas para recuperação. Ok, sem problema nenhum. Esse não é o problema. Estou fazendo um experimento lá em Brasília do projeto Biomas, que é um projeto com áreas em todos os biomas brasileiros para tentar embasar algumas questões para o Código Florestal Nacional. É um projeto que tem a coordenação da Embrapa Florestas em Curitiba. Todas as Embrapas acabam estando envolvidas de alguma forma. E tem também o financiamento da CNA.
Confederação Nacional de Agricultura. Então, eu tenho um projeto financiado pela CNA para embasar algumas ou dar algum direcionamento para o Código Florestal Nacional. Planto lá em Brasília eucalipto, teca, guanandi, acácia, junto com espécies nativas. É problema isso? Não é. Isso não é problema. O problema é que Goiás colocou um inciso num artigo que diz o seguinte: quando você coloca a espécie exótica e corta, é fato, eu vou cortar a espécie exótica, porque eu vou fazer o uso dela. Quando eu corto, se essa espécie não rebrota, eu posso plantar novamente. Eu tenho que plantar. Está escrito lá. Tenho que plantar novamente. Significa que eu vou gerando um monte de toco dentro da minha área, né? Que eu vou cortando, gerando toco, cortando, gerando toco. E quantas espécies não rebrotam? Ora, inúmeras espécies não rebrotam. Inúmeras espécies rebrotam. Quando ela não rebrota, eu vou ter que plantar. Eu vou plantar em cima do toco? Não, eu vou plantar ou no entretoco ou do lado. Isso significa que em menos de 7 anos, em 10 anos, eu tenho toco. E eu não posso fazer mais nada naquela área. E uma replicação de espécie exótica. Quando é que eu vou ter a minha reserva legal com espécie nativa? Para Goiás? Talvez nunca. Porque 50% vai ser de espécie exótica, mas está contando o toco que foi cortado anteriormente? Não, então eu vou colocar mais 50%. E aí eu vou colocando 50% até a hora que eu tenho 100% de espécie exótica. Então, isso é uma aberração. Isso é não entender fisiologia de plantas, isso é não entender quais são as espécies florestais exóticas que podem ser plantadas, que tem mercado em Goiás, que algumas espécies não têm mercado. E o produtor vai ser induzido a plantar e depois ele não tem o que fazer com isso. Então, isso é um problema. E o que vem de bom? Vários artigos são extremamente interessantes. Muito interessantes. Basta que a gente se debruce para fazer a leitura. Mas o pagamento por serviços ambientais é, obviamente, o que chama atenção. Né? É uma discussão internacional de pagamento por serviços ambientais e que vem como réplica do nacional, mas ele vem para o Estado e eu acho que isso é um bom caminho, desde que bem administrado. Eu tenho que ter gestão disso. E se a gente vê, num momento pós-discussão, que o Conselho Estadual de Meio Ambiente pleiteia a retirada da UFG de dentro do Conselho, obviamente, né, a gente tende aí a não ter uma boa administração dessas questões boas do Código. E os ruralistas acham que o fato da gente estar brigando pela balinha significa que a gente tampou os olhos para o baleiro, ou seja, a gente nem está enxergando, mas eles nem sabem que existe nem balinha nem baleiro, eles não estão entendendo absolutamente nada. Né? Porque isso vai ter reflexos. E nesse momento de reflexos, a UFG tem dados, a UFG tem condições de embasar, inclusive esse fórum, que é a segunda emenda, que é a criação do fórum. Então, a UFG terá participação efetiva, e isso eu posso dizer, porque já estamos nos organizando aqui dentro, para que a UFG tenha participação efetiva no fórum. E aí não vai ficar de blá blá blá. Vai mostrar, vai apresentar dados, vai apresentar mapas, e eu acho que isso é que vai mudar, né? Porque o outro lado vai ter que se organizar para mostrar o contrário. Até agora eles não fizeram. Esse fórum vai gerir as alterações do código? Esse fórum vem foi uma proposta dos deputados, a criação desse fórum permanente de revisão e atualização do código. A nossa condição naquele momento fosse que o fórum fosse paritário. Então conseguimos construir um fórum paritário, porque senão de nada adianta, para discutir. No entanto, as reuniões são uma vez a cada 4 meses e você não vai lá sentar e ficar discutindo e sair de lá, tá tudo bem. Quem que tem que fazer o dever de casa? Somos nós, porque eles estão se sentindo numa situação confortável. Então agora nós vamos para o embate. Né? E aí agora a gente vem para construir dados e aí levá-la no fórum e embasar as discussões lá nesse fórum. Bom, a professora falou um pouquinho dessa questão da tentativa de retirada da UFG. Você poderia explicar por que isso aconteceu e se isso realmente vai se concretizar? Bom, praticamente já se concretizou, tá? Mas eu queria dar uma retomada a respeito da parte paritária do fórum
ele ainda não está paritário, porque ele, apesar de passar pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, ele não tem cadeiras para as ONGs ambientalistas de forma paritária lá. Ainda nem foi citado. Então, o fórum, o que aconteceu? Graças a Deus, houve um trabalho de inclusão das instituições, né, de ensino, porque ele está ainda, a base dele são os 21 setores que fizeram o Código Florestal, mais a Assembleia Legislativa. Então, ainda falta um pouco mais de agregar a esse fórum. E, apesar de ter sido uma pequena conquista o fórum, eu ainda acho ele muito eleitoral. Ele é muito... botando panos frios para poder... ou panos quentes, já nem sei mais, o que é melhor ali, né? Para poder acalmar a situação. Para falar assim, não, vocês vão ter um direitinho, alguma coisa futuramente. E não era essa a expectativa de todo mundo em relação na última Assembleia. Em relação ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, em relação ao UFG, em relação às instituições que fazem parte. A UFG, ela tem uma cadeira específica na composição. Quando se dá 3 faltas seguidas ou 4 faltas durante o período de 1 ano sem a revelia, sem nenhuma explicação, é exclusa automaticamente. Mas o problema é que não se encontra a formalização do convite para a UFG fazer parte da composição, apesar dela ser da composição. Então, os dados que eu tenho da UFG, tá, e não houve uns dados comprobatório contrário do Conselho Estadual do Meio Ambiente, foi que ela foi convidada por e-mail, sendo que deveria ter sido convidada formalmente. Aí, porque nos 2 primeiros anos, onde ainda estava o Roberto Freire no governo do Alcides, quando foi reintegrado o Conselho Estadual do Meio Ambiente, Roberto Freire era o secretário do Meio Ambiente. Ele fez o convite, a UFG participava. Depois, o conselheiro que representava o UFG, ele saiu da instituição. E não se deu continuidade, era de obrigação de quem está ali repassar para a instituição as obrigatoriedades. Então, o que aconteceu? Não houve esse link. E agora o governo foi ver que não houve esse link. Então, nós já estamos terminando o 2º mandato lá. E agora que o governo foi ver, então, assim, eu questiono, por que antes, quando viu primeira falta, segunda falta, por que não houve interrogação ao UFG? Olha, está com 2 faltas, porque é uma instituição importantíssima. E não houve esse questionamento, não houve essa menção, tanto que eu até pedi, hoje, eu devo receber a lista de presença desde o reinício do Conselho Estadual do Meio Ambiente, para poder a gente ver realmente o que aconteceu, né? Mas, apesar que legalmente dentro do regimento pode-se excluir a UFG, existe uma outra questão política que está acontecendo. Nós estamos fazendo agora, aprovando a nova composição, porque outras instituições do governo entraram, se tornou mais chapa branca ainda, como já é a Assembleia Legislativa, se tornou mais chapa branca ainda, e nós exigimos paridade. Então, aumentou o número de sociedade civil organizada e é obrigatório ter instituição de ensino novamente. Então, eu vejo aí uma saída para reintroduzir o UFG e eu tenho certeza agora que com conhecimento de toda a população, né, dos acadêmicos, essa pressão possa acontecer da gente conseguir realmente aprovar e a UFG está novamente dentro do Conselho Estadual, porque não temos o porquê. Já que estamos refazendo a composição, não tem o porquê bater o martelo e falar, ela está fora, ela continua fora. Não existe o porquê. Se o Conselho Estadual do Meio Ambiente vê o porquê, eu gostaria por escrito, para saber qual que é o fim político de retirar uma instituição de tamanha importância, né, e que só agrega valores para nós. Então, essa eu acho que é uma saída que nós temos agora. Na próxima reunião vai ser realizada dia 13 de agosto, até já aproveito e convido, porque são reuniões abertas ao público, não são reuniões fechadas, são reuniões abertas. Convido os acadêmicos da UFG a estarem lá,
vai ser no Palácio Pedro Ludovico, nono andar, no Auditório. no auditório. Graças. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria saber se vocês ainda têm alguma consideração para fazer. Com certeza a gente vai continuar debatendo esse tema. O meio ambiente é sempre uma das nossas temáticas. Queria agradecer inicialmente e saber se vocês teriam alguma coisa a complementar, algo que ainda não foi dito. Eu só quero aqui agradecer, né, agradecer esse espaço, mas agradecer a professora Sandra, a Kátia, a Nazaré, que foram professoras extremamente aguerridas em todo esse processo, ao professor Edivar, ao professor Heriberto, ao Tasso, que estiveram com a gente lá na Assembleia, ou seja, que nos deram todo o respaldo para dizer, olha, vocês estão aqui e representam a UFG. Então, agradeço muitíssimo. E o Conexões agradece a sua presença, professora, novamente, sempre aqui com a gente quando a gente precisa. Obrigada. Bom, Carolina, também muito obrigada. Se quiser fazer alguma consideração. As considerações que eu tenho, que a gente, além de pensar em relação ao Código Florestal, precisamos urgentemente valorizar e aprender a conhecer cada vez mais, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Agradeço. Agradeço também. E você pode participar do Conexões, mandando sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas. O Conexões de hoje fica por aqui. Esse programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Você pode assistir a todos os Conexões que já foram produzidos no blog do programa. Bom, eu te espero no próximo sábado às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9 horas da noite e também na segunda-feira, às 8h15. Uma ótima semana para você!